Uma boa noite a todos e a todas novamente. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa disciplina, né? A nossa disciplina que nós estamos tratando acerca da temática da dupla excepcionalidade, com foco específico, né, na pessoa com altas habilidades, superdotação e transtorno do espectro autista. Hoje nós estamos recebendo, né, uma convidada muito especial, a professora Daiane Hoffmann. A professora Daiane, ela é psicopedagoga clínica, especialista em diagnóstico dos transtornos do neurodesenvolvimento, psicanalista, especialista em altas habilidades e superdotação, especialista em neurociência, doutoranda em psicologia clínica, e ela é criadora do primeiro programa de identificação de crianças e adolescentes com altas habilidades do Brasil. Professora Daiane, seja muito bem-vinda, né, essa conversa conosco. Hoje, especificamente, né, nós vamos tratar da questão do atendimento, né, especializado para a pessoa com dupla excepcionalidade. Professora Daiane, pode ficar à vontade para iniciar aí a sua fala. Então, vamos lá. Bom, gente, eu sei que tem uma turma bem diversa aí, bem eclética, né? A Leila já me disse que tem uma turma bem eclética, que bom. A Juliana tem cara de menina, só tem os cabelos grisalhos, né? Mas tem cara de menina. Bom, eu sou formada há mais de 20 anos, embora só tenha 42, tá? Porque eu formei cedo. E trabalho na área de educação especial durante esses 20 anos. E ao longo desses 20 anos eu fui me especializando somente em diagnóstico, né? E acompanhamento das crianças com algum tipo de transtorno ou deficiência e altas habilidades de superdotação. Nesse contexto, eu também trabalho com pesquisa de neurociências, eu também sou neurocientista, então acho o cérebro. O cérebro é um dos mecanismos mais fantásticos que a gente tem dentro do corpo humano. O pessoal da biologia que está aí, me parece que tem um pessoal da biologia aí, então vai me ajudar nesse contexto, né? Então, nesse nosso processo de constituição humana, a gente sabe que o nosso sistema nervoso central é o primeiro órgão que forma dentro do corpo, dentro do organismo humano. Então, todo o interior, tudo aquilo interfere na constituição, né, cerebral. Então, algumas crianças que vêm para o meu atendimento na clínica, elas geralmente vêm com problemas durante o parto, durante a gestação, durante o período da orogênese, durante o período, o pessoal da biologia sabe disso, né? Durante esse período da orogênese, o quanto que fatores externos interferem na constituição fetal, né? Na constituição do cérebro. E daí a gente tem um negócio que chama inteligência. Inteligência. Mas, Daiane, o que é inteligência? Por muitos anos, a inteligência descoberta por Cattell, pelo próprio Piaget ou por Binet, ela veio engessada num contexto de que pessoas inteligentes eram pessoas que tinham QI acima de 130 e que dominavam as áreas acadêmicas do conhecimento. Então, esses testes de QI, na verdade, durante todo o tempo e a nossa história, ele serviu para segregar quem era bom para a academia e quem não era bom para a academia. O menino que ia para determinadas escolas e o menino que ia para determinada escola. Então, só serviu por muitos anos para classificar. Então, no Brasil, a gente teve uma russa chamada Helena Antipov, que chegou no estado de Minas Gerais para poder trabalhar com crianças deficientes na primeira história da Fundação Pestalozzi no Brasil. Só que a Helena Antipov falou assim, não, peraí, esses meninos com deficiência também apresentam alguma coisa. Eles não apresentam só a deficiência. Essas crianças apresentam alguma coisa a mais. Então, ela começou a perceber que esses meninos que vinham para o atendimento, eles apresentavam, além da deficiência, eles apresentavam alguma habilidade para alguma coisa. E daí, então, começou-se esse olhar diferente para as crianças com altas habilidades de superdotação. E hoje a gente usa alguns estudiosos da área, da literatura, ainda usam o termo dupla excepcionalidade,
outros não, outros já usam o termo dupla condição, né? Então, depende muito de quem está escrevendo sobre o assunto. Que, na verdade, a palavra excepcional veio naquela época em que a gente trabalhava criança com deficiência, usava o nome de excepcional e hoje não utiliza mais, como a gente também não utiliza a palavra portador, né? Porque portador é quando você está portando um documento de identidade e deixa de portar. Então, é a pessoa com deficiência. Então, por exemplo, a gente pode ser deficiente se a gente sofre um acidente de carro e fica um tempo paralisado da perna ou do braço, a gente está deficiente, né? Então, é a pessoa com deficiência. E daí, por muitos anos no Brasil, até os dias atuais, a gente sabe que existe muito pouca literatura em relação ao tema altas habilidades de superdotação. Hoje eu trabalho com 9 municípios do estado da Bahia, trabalho na rede federal. Hoje eu estou, junto com o Ministério da Educação, desenvolvendo o primeiro programa do Brasil para crianças superdotadas da escola pública. Esse programa surgiu dentro de um contexto de invisibilidade. O que é isso? Professores que estão em sala de aula hoje ainda acham, ainda acreditam que menino superdotado é aquele menino que domina o potencial acadêmico e intelectual. É aquele menino que tem um QI acima de 130. É aquele menino que não apresenta dificuldade nenhuma, né? E, na verdade, não é nada disso. Não é nada disso porque a gente tem, dentro das pesquisas, a gente sabe que Einstein teve um QI acima de 140 e não leu. Einstein tinha dupla excepcionalidade, tá? O Einstein não lia, ele tinha um transtorno de leitura. O Beethoven tinha tinha um ouvido absoluto, com a surdez ele perdeu o ouvido absoluto e o cérebro dele desenvolveu a inteligência sinestésica corporal. E ele estava completamente surdo. Isso é a dupla excepcionalidade, quando o sujeito tem a inteligência ou a alta habilidade e possui algum tipo de deficiência ou transtorno. E depois nós vamos falar daqui a pouco do espectro autista, que aí ele não se enquadra dentro do espectro autista, ele se enquadra no Asperger. O Asperger é o autista de alto funcionamento. O Asperger é aquele TEEAFF. Tem o transtorno do espectro autista de alto funcionamento. Ele se enquadra dentro da característica de Asperger. E hoje a gente que trabalha com diagnóstico de TEA e a gente trabalha com identificação de superdotação, é muito comum, às vezes, o superdotado não estar dentro do espectro, mas ele apresentar a característica do espectro. É muito comum. Por quê? Porque alguns superdotados, eles assumem uns padrões rígidos de comportamento. Então, se o especialista que estiver fazendo a identificação ou estiver fazendo o diagnóstico, não conhecer muito bem, a criança pode ter um diagnóstico errado. Porque, na verdade, nas altas habilidades de superdotação, não é diagnóstico, é identificação. No autismo, é diagnóstico, tem o CID. As altas habilidades de superdotação, não. Tá, Daiane, mas aí essa dupla excepcionalidade, eu vou dar um exemplo bem clássico que vocês vão gostar demais. Mané Garrincha. O único defeito do Garrincha foi ter sido jogador do Botafogo e não do Flamengo. Minha única birra com ele é essa. Só tenho essa birra com o Garrincha. Pois o meu marido pensa o contrário, viu? O que é essa dupla excepcionalidade? Eu sempre gosto de falar do Garrincha. O Garrincha foi para a década de 1950, o Garrincha foi com o diagnóstico de retardo mental, né? Então, Garrincha teve o diagnóstico de retardo mental. Por quê? Porque Garrincha foi submetido a um teste de QI e nos testes de QI Garrincha não sabia ler. Garrincha não leu. Então, ele zerou o teste de QI. Só que Garrincha, para a gente da neurociência hoje, é a maior inteligência sinestésica corporal que o mundo já viu. Né? Então, Garrincha, nenhum jogador de futebol, até hoje, na história do futebol no mundo, conseguiu reproduzir os passes do Garrincha. Mas o Garrincha não leu. Mas o Garrincha, na biografia do Garrincha, ele apresenta sinais precoces de inteligência sinestésica corporal, lateralidade, espacialidade, psicomotricidade, desde os 3 anos de idade.
Então, Garrincha teve o diagnóstico de deficiente mental, mas não é porque ele era deficiente mental, porque ele não lia, então ele nunca ia interpretar um teste de QI mesmo, não ia dar conta, porque não tinha estímulo, mas o cérebro do Garrincha era completamente sinestésico corporal, dominava a inteligência sinestésica corporal. Então, Garrincha é um exemplo típico de dupla excepcionalidade, né? Então, dentro do espectro autista, a gente tem um Asperger clássico, que é o Lionel Messi, o grande gênio da bola. O Lionel Messi foi diagnosticado com autismo aos 7 anos, o pai é argentino, então saiu de lá e foi cuidar dele. Então, o Lionel Messi, ele domina a inteligência sinestésica corporal, domina a lateralidade, domina a espacialidade, mas está dentro do espectro. Ele é um cara extremamente inteligente, mas ele é um autista de alto funcionamento. Então, Lionel Messi teve o diagnóstico de TEA e depois ele teve a identificação de superdotação, altas habilidades na área sinestésica corporal. Então, ele tem a dupla excepcionalidade. Então, a dupla excepcionalidade é quando a gente tem um cérebro que tem uma deficiência, mas que tem uma alta habilidade, ou uma superdotação, ou uma genialidade acima da média. Lembrar que esses conceitos de alta habilidade, superdotação, genialidade, talento e precocidade são completamente diferentes, né? A alta habilidade, a criança precisa dominar apenas uma área de conhecimento. Então, um exemplo. Eu trabalho no interior do estado da Bahia. Trabalho só com municípios muito carentes. E eu fui recebida aqui no Ministério da Educação no ano passado, assim que o programa foi aprovado. E a doutora Hilda Pelizzi, o pessoal do Ministério, a Rosana Cipriano, né, nós estávamos sem ministro na época, ela disse assim, eu fico muito feliz que esse projeto tenha nascido na Bahia. Eu falei, eu não acho que vocês deveriam se ficar assim tão surpresas, porque afinal de contas, eu estou na terra de Jorge Amado, de Glauber Rocha, o maior cineasta que o mundo já viu. Eu estou na terra de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira é meu vizinho de porta. Eu estou na terra de Rui Barbosa. Eu estou na terra onde os primeiros artistas a fazer sucesso foram os novos baianos. Então, não surpreende que esse projeto tenha nascido na Bahia, né? Então, assim, e aí esse projeto surgiu e o tema do trabalho é a invisibilidade de crianças e adolescentes com altas habilidades, superdotação no contexto do Alto Sertão Baiano. E o curso, do qual nós estamos formando agora 150 docentes através da rede federal no estado da Bahia, se chama Primeiro Curso de Instrumentalização Docente para Identificação e Acompanhamento de Crianças com Altas Habilidades e Superdotação no contexto do sertão baiano. Por que esse projeto surgiu? Porque a gente passou muitos anos no Brasil, e a gente ainda passa até hoje, historicamente falando, na história da educação especial, olhando para a deficiência da criança. Então, não pensem vocês que hoje, ainda hoje, eu, enquanto especialista e criador do primeiro programa do Brasil para superdotados de escola pública, recebo crianças para serem identificados, não. 80% dos meus pacientes chegam para mim por conta da deficiência, por conta do atraso de leitura, do atraso de fala, do atraso de escrita, mas nunca por conta da habilidade. Como a gente já tem um tino para essa habilidade, como a gente já é especialista em identificar, a gente consegue enxergar nessa criança que ela tem a dupla excepcionalidade. Vou dar um exemplo bem clássico. Eu estou publicando um trabalho agora sobre neurociência e aprendizagem, sobre uma criança que eu atendi no início do ano passado. No início do ano passado, antes da pandemia, ela tinha 6 anos. Ela não conhecia letra, ela não conhecia nada do alfabeto, não conhecia nada de números, nada. Com 6 anos. Ela veio para mim com a queixa de dificuldade de aprendizagem e hiperatividade. Realmente, ela tem um TDAH grave. Ela tem hiperatividade. Só que essa criança domina a inteligência sinestésica corporal. Domina. Ela tem 6 anos e dentro da nossa abordagem, uma criança de 6 anos, ela ainda não domina a lateralidade centrada no outro. Ela precisa dominar nela a mãozinha direita e a mãozinha esquerda.
Elas precisam dominar com 6 anos. Só que essa menina dominava nela e dominava em mim. E ela tinha um controle de corpo, de espacialidade, de lateralidade, que uma criança de 6 anos não tem. Falei, opa, tem alguma coisa aqui que me chama a atenção. O cérebro dessa criança é sinestésico corporal. A linguagem dela é sinestésica corporal. A linguagem dela é psicomotora. Então, o cérebro dela funciona dessa forma. Terminei todo o processo de identificação com ela e sabe qual é a atividade que ela mais gosta de fazer? Balé e futebol. O que vocês imaginam que a gente começou a ensinar essa criança a ler? Qual é a linguagem dela? Corpo, gente. Então, a gente foi ensiná-la a ler através do corpo. A gente começou o atendimento dela, a linguagem dela é corporal, a linguagem dela é sinestésica corporal. E aí ela começou a ler através do corpo. Essas crianças chegam para mim sempre pela deficiência. Então, agora eu estou fazendo, há uns anos atrás, eu atendia no município de Brumado, e aí chegou um menino, um caso bem interessante. Esse menininho tinha 5 anos na época, ele já tinha um diagnóstico de TEA. E aí, o primeiro dia que ele entrou no meu consultório, ele entrou e falou assim, hello, my name is Peter, what's your name? Eu olhei para ele e falei assim, I don't speak English. ¿Usted habla espanhol? Ele disse, sí, entonces vamos hablar espanhol? 5 anos. Ele estava no grupo 2, né? Porque ele ia fazer 6, então ele ia para o primeiro ano no outro ano. E a mãe ficou na minha cabeça para eu poder acelerar essa criança. Bom, essa criança já sabia ler, já sabia escrever, já sabia conta, já sabia tudo. Tinha diagnóstico de autismo. Só. Ele veio no TEA clássico. Ele veio no TEA grave, né? E aí, ele não tinha identificação de altas habilidades de superdotação. O QI dessa criança bateu lá em cima. Bateu quase 140. Só que no teste Columbia de maturidade, ele apresentou uma maturidade bem menor do que uma criança de 5 anos. O que eu fiz? Eu não acelerei essa criança. Eu fiquei com muito receio de acelerar. E a mãe dessa criança me perturbando. Eu tenho a sorte de ter como supervisora e como amiga a doutora Nara Joyce Velausen, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí, num dia desses, eu conversando com a Nara, fazendo supervisão, eu falei, Nara, estou com essa criança autista, passei o caso para ela, e a mãe quer que eu acelere. Eu me lembro da Nara falando para mim, e a Nara conversa muito engraçado, guria, tu tens que acelerar essa criança, porque a condição de autista dela sempre vai te dar um score menor nos testes de maturidade. Eu falei, opa! Eu acelerei o Pedro. Com uma semana, eu coloquei o Pedro no 2º ano. Com uma semana, Pedro fez todas as provas da unidade. A menor nota do Pedro foi 9,8. Com 2 semanas, os tiques motores do Pedro diminuíram. Ao longo de 3 meses, ele perdeu todos os tiques motores. Depois que a gente acelerou essa criança autista. Depois que a família, a escola e eu, a terapeuta dele, entendeu que ele precisava ser acelerado. E a lei garante esse direito para ele. Embora a gente que trabalha com esse processo de identificação de altas habilidades, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande em acelerar essa criança. E aí o Pedro, por quê? Porque ele estava numa sala em que ele dominava todos os conteúdos, em que ele já sabia tudo e tinha que aprender ainda o alfabeto. E tinha que aprender números ainda concretos, quando na verdade ele já abstraía, fazia era tempo. Então, quando a gente colocou ele na 2ª série, todos os tiques motores do Pedro, até algumas medicações, a médica suspendeu. Por quê? Porque a gente colocou ele dentro de uma condição de aprendizagem que é o foco dele. A gente colocou ele dentro do hiperfoco dele. Então, ele tinha baixa autoestima, os tiques motores, terminava a atividade logo. E quando a gente acelerou ele se encontrou naquele ambiente. E aí a condição dele, lembrar que
que é o espectro, né? Então, vamos pensar no espectro. O que é o TEA? O TEA é um espectro. Então, a criança, vamos pensar num prisma, né? Então, a base do prisma é como se fosse o espectro grave, o meio do prisma moderado e a ponta do prisma, o espectro leve. Então, se a criança pode nascer na base, no meio ou na ponta do prisma, ela nasce dentro do espectro. Então, se ela nasce no sintoma grave do TEA, e a gente trabalhar ela nas condições dela, o processo terapêutico bacana, a gente pode levar ela até o leve, mas ela nunca sai do espectro, tá? Uma vez autista, sempre autista. Se ela nasce no espectro leve e não é tratado, ela vai caminhar dentro do espectro e vai para a condição de grave. O DSM-5 tirou a palavra severo. Então, a gente, na etapa de diagnóstico, a gente não trabalha mais com o grau severo do TEA. É leve, grave e moderado, né? Leve, moderado e grave. E aí, primeiro a gente faz o diagnóstico do TEA e depois a gente faz a identificação da alta habilidade, superdotação, talento, precocidade, genialidade, entenderam? Isso é a dupla excepcionalidade. Então, a gente tem que lembrar que essa abordagem acontece porque a gente tem um cérebro plástico. A gente trabalha com a neuroplasticidade cerebral. A gente tem um cérebro que ele se modifica, tanto para mais quanto para menos, tá? Vamos lá? Quem levantou a mão? Tem pergunta. Eu levantei a mão. Você falou, eu não sei se eu compreendi direito, a minha conexão acho que não está muito boa hoje, não. Às vezes fica instável para mim. Você comentou que primeiro realiza-se o diagnóstico e posteriormente a identificação? Ou vice-versa, Isso. mas são processos diferentes. Ah, tá. Tá bom. Era só. Porque durante a identificação, a gente não trabalha com a patologia, tá? E o diagnóstico é patológico. O que a Mas gente tem que ter cuidado, pode falar. assim, na verdade, então o processo vai depender muito da situação, né? Da situação. Exatamente. Porque, por exemplo, Lília? Leila. Leila. Porque, por exemplo, Leila, eu tenho um paciente que ele tem uma superdotação, ele tem um QI acima de 140, ele tem todas as características de Asperger e não é Asperger. Ele é superdotado. Então, uma pessoa que faz esse diagnóstico, ela tem que ter muito cuidado, porque às vezes ela cai no diagnóstico de TEA e não é TEA. Recebi uma criança há poucos dias que a psicóloga me mandou, porque ela ficou na dúvida. A criança apresenta hiperlexia. Então, a criança começou a ler com 2 anos de idade. Ela já lia inglês e português aos 2 anos. E ela apresenta todas as características de TEA, mas não é TEA. E a psicóloga, como não é da área, ela trabalha com intervenção, a minha especialização é só diagnóstico e identificação, eu não trabalho com tratamento, né? Embora eu oriente o tratamento, até acompanhe o tratamento, mas eu não trato, eu só faço o diagnóstico mesmo e a identificação. E ela mandou para mim. Como ele tem a hiperlexia, o que é a hiperlexia? A hiperlexia é uma característica da leitura precoce. É uma característica da alta habilidade, superdotação e da precocidade, mas também é uma característica de TEA, a hiperlexia. Só que quando você vai avaliar esse padrão dessa criança, para a gente poder saber se ela se enquadra dentro do espectro ou dentro da alta habilidade e superdotação, são protocolos diferentes. Eu uso o protocolo para fazer o diagnóstico de TEA e uso o protocolo para identificação de alta habilidade e superdotação. Então, é muito comum o especialista que não conhece fazer esse diagnóstico e, às vezes, botar uma criança com superdotação dentro do espectro e não é o espectro. Por quê? Um exemplo clássico. A gente tem os autistas clássicos, aquele menino que tem aquele padrão de rigidez alimentar. O que é isso? É aquele menino que só come determinados tipos de alimentos.
Isso é comum no autista clássico. Então, eu tenho um autista clássico que ele só toma sucos amarelos. A mãe dele, a mãe é nutricionista, então a mãe vai e tinge os sucos. Ele bebe tudo. Eu tenho uma autista clássico, uma menina, que ela só come alimentos brancos. Arroz branco, feijão branco, frango. A mãe descobriu umas coberturas brancas, então a mãe cobre as frutas, a mãe cobre as bolachas, e aí ela come. Isso é um padrão alimentar de autistas, que é rigidez alimentar ou seletividade alimentar. Mas também é um padrão que está no superdotado. Também é um padrão que está na criança superdotada, essa rigidez alimentar. Esse paciente que eu tenho, por exemplo, ele não come nada marrom, nada marrom. Ele tem sensibilidade à textura de roupa. Ele se enquadra perfeito, ele só brinca, ele só socializa com crianças maiores do que ele. Então, se ele fosse ser avaliado por um psicólogo que não conhece o padrão de uma criança superdotada, ia chegar para fazer a observação dele em sala de aula, ele não ia estar brincando com ninguém. Por quê? Porque ele não brinca com crianças da idade dele. Ele só brinca com crianças maiores do que ele. Ele só interage com crianças com idade superior a dele, porque mentalmente está no mesmo nível cognitivo e mental. Então, às vezes, o psicólogo vai fazer esse protocolo, não conhece, enquadra o menino no TEA. Porque realmente ele não brinca porque ele tem dificuldade de socialização com pessoas da idade dele mesmo. Ele só socializa. Engraçado esse paciente meu, porque ele chegou para mim e falou assim: tia Daiane, eu estou namorando. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, mas e aí? Sua namorada tem quantos anos? Ele falou assim, tem 10. Ué, mas você só tem 7? Ele, é porque eu gosto de me relacionar com mulheres mais velhas. Né? Então, eles têm esse padrão de comportamento. Então, se aí quem vai fazer a observação não vê ele brincando com criança da idade dele, fala, não, tem tendência ao isolamento. E não é uma tendência ao isolamento, é uma característica do superdotado. Então, e muitos, principalmente alguns que são talentosos, alguns que estão na área da poesia, que estão na área da pintura, são introvertidos. Né? Os superdotados são introvertidos, porque, por exemplo, ninguém escreve um poema dentro de um lugar barulhento, né? O menino que criou a minha logomarca do meu programa, ele é lá do município de Caculé, Miller Ângelo. Ele é superdotado e ele bilíngue, autodidata, toca, canta, tem ouvido absoluto, desenha, e ele fica muito tempo no quarto. E a mãe fala, você fica muito tempo no quarto, mas ele precisa estar só com ele mesmo para produzir. O Pablo Neruda produzia sozinho de frente para o mar, né? O Pablo Neruda não escrevia dentro de uma boate. Então é isso que eu explico para as mães. Esse estar só para o superdotado é o mundo dele. É fundamental para ele. Ninguém compõe uma poesia ouvindo funk, né? A gente compõe uma poesia ouvindo uma música clássica. Ou então, isso é esse perfil. E aí, quando a gente tem a dupla excepcionalidade, a gente tem que ter muito cuidado com esses diagnósticos e com essa identificação, porque são protocolos completamente diversos e diferentes. E isso dá a dupla excepcionalidade. Né? Então, a gente tem aí muitos autistas, Tem uma série muito bacana na Netflix que se chama Atypical. Atypical, ele é um autista clássico, né? Muito bacana. Tem a outra que é os Scorpions, dos 5 gênios, que são vivos ainda. Eles são norte-americanos. E eles são superdotados em determinada área. Mas o líder dele é autista. Ele é autista clássico, ele só come alimentos brancos. Ele tem dificuldade com relacionamento. Ele tem dificuldade em se relacionar. Ele tem dificuldade Ele não sabe o que é namorar. Né? Ele não sabe o que é... Então, ele está dentro do autismo clássico, mas ele é superdotado porque ele está dentro da genialidade. Esqueci até o O'Brien, não sei o que lá, O'Brien. Ele é vivo, ele ainda trabalha hoje para as forças americanas, né? O O'Brien. E ele é o líder desse grupo. Ele é vivo ainda, o grupo. Ele tem um QI acima de 150. É engraçado porque ele fala que o QI dele é maior do que o do Einstein, e é maior do que o do Einstein mesmo. O cara é literalmente um gênio. Mas tem a dupla excepcionalidade.
Por quê? Porque ele é autista e ele tem a genialidade, na verdade. Não é nem a superdotação. Porque ele é considerado um gênio. O que é o gênio? O gênio é aquele sujeito que deixou um produto para a humanidade. Leonardo da Vinci foi um gênio, Mozart foi um gênio, Beethoven foi um gênio. E aí eu costumo muito falar dessa dupla excepcionalidade e dessa capacidade do nosso cérebro, essa capacidade plástica, do Mozart e do Beethoven. Quando a gente fala da altas habilidades de superdotação, a gente tem a ideia errônea de que o sujeito nasce superdotado. Não nasce superdotado não, tá, gente? E aí tem um cara que chama Renzulli e o Gardner, que fala pra gente que a gente pode, o sujeito aprende, adquire a superdotação, né? Não necessariamente precisa nascer superdotado. O que a gente precisa é de estimulação. No cérebro, nós temos um cérebro plástico. E quanto mais estimulado ele é, mais ele se desenvolve, mais ele cresce. O Mozart, o pai era músico, a mãe também era música, então o Mozart, a mãe, quando estava grávida, sentava no piano e ouvia o pai tocar. Então, Mozart, com 3 anos de idade, já tocava sem ler partituras. Aos 13 anos de idade, tinha uma música na Capela Sistina que chama Miserere. A música tem 16 minutos. Essa música era tocada para os bispos da época do alto escalão da igreja somente na Semana Santa. E só quem escutava eram os bispos do alto escalão da igreja. Mozart escutou essa música uma única vez e conseguiu reproduzir em praça pública sem errar uma nota. 16 minutos. Mozart é um gênio da música. Mozart tinha o que a gente chama na neurociência o ouvido absoluto, né? Beethoven não nasceu para música. Beethoven odiava a música. E o pai de Beethoven disse que ele seria mais gênio do que Mozart. E na minha concepção, sinceramente, Beethoven foi. Então, Beethoven aprendeu a música. Quando Beethoven tinha uma relação com o pai muito doente, o pai era patológico, né? Ele tinha uma relação de abuso mesmo, de abuso psicológico, abuso físico, porque o pai queria que ele fosse melhor do que Mozart. Então, quando Beethoven compôs a Nona Sinfonia, ele já tinha perdido o ouvido absoluto, né? Então, o pai batia muito na cabeça dele para ele poder tocar piano, ele não gostava da música. Na última apresentação, quando Beethoven compôs a Nona Sinfonia, ele nunca escutou a Nona Sinfonia. Beethoven nunca ouviu a Nona Sinfonia. Por quê? Beethoven compôs a Nona Sinfonia com o corpo em cima do piano. O que o cérebro do Beethoven fez? Ele perdeu o ouvido absoluto, e aquilo que o Vygotsky já fazia neurociência lá atrás e a gente não sabia. O cérebro da gente, quando lesiona uma parte, ele faz bum do outro lado. Foi o que aconteceu com Beethoven. Beethoven perdeu o ouvido absoluto e o cérebro desenvolveu a inteligência sinestésica corporal, e Beethoven compôs a sua última canção, a Nona Sinfonia, completamente surdo. Beethoven nunca ouviu a Nona Sinfonia. Na última apresentação de Beethoven no Palácio de Viena, tinha 30 mil pessoas. Beethoven não escutou o barulho ensurdecedor de 30 mil palmas. É desse cérebro que a gente está falando. É dessa possibilidade da dupla excepcionalidade que a gente está falando. A gente tem um filme muito bacana que chama O Contador. Ele é autista, ele é Asperger, porque ele é autista de alto funcionamento e tem a superdotação. O Contador. É fantástico. E aí vocês vão enxergar esse sujeito na dupla excepcionalidade dentro do espectro autista muito, muito claro, porque ele é o autista clássico. Ele é o Asperger, o autista clássico, dentro da alta habilidade da superdotação. Entende? Então, por exemplo, ainda na dupla excepcionalidade, eu trabalho nos municípios muito pobres do estado da Bahia, né? Na rede particular, eu só atendo na minha clínica particular, na minha cidade, onde eu tenho uma casa, na verdade, que eu vivo no mundo, então eu tenho uma casa na cidade de Caculé. Mas as minhas raízes estão lá, mas as minhas asas estão no mundo, né? Então, recebi uma criança na escola pública de um município chamado Guajeru, há uns 3 anos atrás. E aí essa criança veio para mim, a criança domina linguagem.
A criança domina toda a macro área de humanas. Toda a macro área de humanas. Mas a criança não sabe matemática. Ela não sabe quanto é 2 mais 2. No primeiro dia da nossa conversa, ela veio conversar comigo e a gente conversou, linguagem super desenvolvida. Ele domina, na verdade, a área de linguagem, de música, de teatro, de história. E ele me contou uma história de que ele ia visitar uma igreja e me deu uma aula sobre a igreja. Quando terminou a sessão, eu falei para ele assim, por que você gosta tanto de história? Ele me respondeu, porque a história me fornece pressupostos para a minha vida cotidiana. Eu falei, bacana. Ele, na época, tinha 10 anos, o pai é pedreiro, a mãe dona de casa e tem uma irmã falcifórmica. Na outra semana, o Museu Nacional do Rio pegou fogo. E eu saio de casa para ir atender nesse município às 4 da manhã. E eu não assisto televisão, porque eu chego nesse município, não tem internet, não tem nada. E eu realmente não sabia que o Museu Nacional do Rio pegou fogo. Essa criança chegou para mim no período da tarde chorando, eu achei que o pai ou a mãe dessa criança tivesse morrido, porque ela estava vivendo um luto. O que acontece com o superdotado? Quando eles estão tristes, eles estão muito, muito tristes. Quando eles estão alegres, eles estão muito, muito alegres. Dentro do processo socioemocional do superdotado, não existe meio termo. E o Dabrowski fala isso pra gente. Na teoria da desintegração positiva do Dabrowski, ele fala justamente isso. Não tem meio termo para o superdotado. Ou ele está triste, 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 ou ele está alegre, alegre, alegre. Está entre a euforia e a depressão, literalmente. Mas não é transtorno de humor, não, tá, gente? É só característica mesmo deles. E essa criança chegou, achei que o pai tinha morrido. E aí ele me disse que se eu não vi, que o Museu Nacional do Rio de Janeiro tinha pegado fogo. Eu falei, não, eu não tinha visto mesmo. E aí peguei o computador do diretor da escola, sentei com ele, realmente fui ver a matéria. Ele chorando muito, ele sabia todas as obras e os respectivos autores das obras que estavam no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Bom, terminei, fiz uma manobra com ele, disse para ele que existia empresas e projetos de restaurações, expliquei, se acalmou, ficamos de fazer uma pesquisa sobre o Museu do Louvre na França. Falei, vamos fazer uma pesquisa sobre o Museu do Louvre? Ele falou, vamos, é aquele da França que fica lá, que tem uma pirâmide, tem uma determinada época do ano que o sol bate na ponta e dá o eixo da Terra exato. Eu nem sabia que isso existia, né? Falei, isso mesmo, mas eu nem sabia que era isso. Nem sabia. Bom, assim Matheus foi fazer a pesquisa do Museu do Louvre. Uma semana depois, ele chegou para mim e falou assim, tia Daiane, tá aqui a pesquisa do Museu do Louvre, mas eu não gostei, não. Você acredita que a peça mais importante do Museu do Louvre é a Mona Lisa e é do tamanho de uma folha de papel ofício? Eu prefiro 1000 vezes o Monet que estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Mas entenda, o Matheus não gostou da Mona Lisa, não é porque o Matheus, a Mona Lisa do tamanho de uma folha de ofício, não. É porque o Da Vinci é matemático. E o cérebro do Matheus não é matemático, gente, é linguístico. Então, ele não vai gostar de nenhuma obra do Da Vinci. Ele vai gostar da Frida Kahlo, do Salvador Dalí, ele gosta do Monet, ele gosta. Mas o Leonardo da Vinci, ele não vai gostar, porque o Leonardo da Vinci foi o autor da geometria perfeita. O Leonardo da Vinci, até hoje, o que a gente entende da engenharia e da arquitetura ainda é do Da Vinci. Então, o Matheus não tem um cérebro matemático, ele tem um cérebro linguístico. Matheus tem uma descalculia grave. Nós temos 11 tipos de descalculia, das 11, Matheus tem 13, para vocês terem uma ideia. Então, o Matheus tem a dupla excepcionalidade, porque ele não sabe matemática. Nós fomos para uma recuperação, Matheus precisava tirar 5 na recuperação, tirou 4,5. Nesses malditos conselhos de classe, porque eu acho que isso é uma maldição, conselho de classe é uma maldição, a professora de matemática queria reprovar o Matheus, porque na aula de matemática ele era insuportável. Claro que ele era insuportável, o cérebro dele não é da matemática. Mas ele tinha 10 em todas as disciplinas, todas. Só tinha que ficar para recuperação de matemática. E a escola queria reprovar o Matheus. E eu disse para a professora assim, professora, se você reprovar essa criança, eu te garanto que eu vou rasgar meu diploma e vou cozinhar.
Porque se a gente reprova uma criança dessa, a gente está perdendo um documentarista, um historiador, um filósofo, um cineasta. Porque a gente está na cultura da profissão de elite, a gente está na cultura da academia, a gente está na cultura da intelectualidade, a gente não está na cultura do talento. E aí a escola reprova uma criança dessa. E essa criança passa literalmente invisível pela escola. Enfim, Mateus passou de ano e até o ano passado a gente estava estudando Mandrágora de Maquiavel. Alguém já leu? Pois é, o Mateus já. Mandrágora de Maquiavel, Shakespeare, a gente estava estudando Schopenhauer. Esses carinhas são os amigos do Mateus. Só que o Mateus não sabe matemática. Agora, isso é a dupla excepcionalidade. Porque todos os testes de descalculia, do transtorno do neurodesenvolvimento relacionado ao cálculo, Mateus tirou 0. Agora eu pergunto, ele tem a dupla excepcionalidade, que é o transtorno mais a superdotação, o talento ou a alta habilidade. E é isso que a escola faz o tempo inteiro. Porque aquele menino que não se enquadra na caixinha, ele está fora. Aquele menino que não se enquadra dentro da casinha, ele está fora. E é isso que a gente vê no Brasil inteiro. Pronto, pode perguntar. Você pode explicar, então, para a gente, porque você disse que os termos têm diferença. O que é genialidade, o que é talento, o que são altas habilidades. Então, você poderia, por favor, definir para a gente? Porque a hora você usa cada termo, né? Diferente. Pronto. Gente, eu falo muito rápido. Se eu estiver falando rápido, vocês me corrijam, tá, Ju? Você me ajuda aí, tá? Tá tudo bem, eu tô achando maravilhoso. Tá tudo bem, né, gente? Para vocês está tudo bem, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Aham, estamos sim. Pronto. Ótimo, sim. Estão escrevendo no chat. Pronto. A gente tem cinco conceitos. A gente tem a alta habilidade, a superdotação, a precocidade, a genialidade e o talento. No Brasil, a legislação e no mundo, todo mundo, toda criança que se enquadra em um desses 5 perfis, ela é considerada AHSD. O que é a alta habilidade? A alta habilidade é aquele menino que apresenta uma única habilidade, uma habilidade em uma área só do conhecimento, acima da média de seus pares. Então, é aquele menino que apresenta alta habilidade em uma única área só. Pode ser só na matemática, só na geografia, só na história, só na ciência, só Então, em uma única área. Se essa habilidade dele é acima da média da turma, ele domina essa habilidade, alguns especialistas usam a palavra hiperfoco. Eu não gosto da palavra hiperfoco, porque hiperfoco é uma característica do autista. Então, eu costumo dizer que é o centro de interesse. Se ele tem um centro de interesse desses, dentro das áreas de humanas, de exatas, de biológicas, de química, que é acima da turma, ele tem que vir para a identificação para ser considerado com alta habilidade e superdotação. Isso é o conceito de alta habilidade e superdotação, e da alta habilidade e superdotação a gente trabalha com as inteligências múltiplas do Howard Gardner. Então, basta que ele tenha uma. Né? Uma só inteligência, ele também é considerado como alta habilidade e superdotação. Aí a gente tem a superdotação. O que é diferente na superdotação? Na superdotação, a gente trabalha com a teoria dos 3 anéis do Resule e a teoria de inteligência do Sternberg. Então, a criança precisa ter a inteligência acima da média em qualquer área, o comprometimento com a tarefa e a criatividade. Então, o fator criatividade na superdotação, ela está presente. Então, a criança precisa ter criatividade, comprometimento com a tarefa, aquele menino que só sai da cadeira quando termina a tarefa. Chama comprometimento com a tarefa e criatividade. Aí ele está dentro do padrão da superdotação, ou quando ele tem mais de uma habilidade. Então, ele tem 3 ou 4 altas habilidades, ou ele também se enquadra no perfil acadêmico-intelectual.
que é um outro perfil de inteligência, né? Aquele que tem um coeficiente acima de 130, então ele é considerado ou acadêmico ou intelectual. Aí a gente tem o gênio. O que é o gênio? O gênio é aquele sujeito que deixou um produto para a humanidade. Então, Einstein foi um gênio, Beethoven foi um gênio, Frida Kahlo foi um gênio. Os artistas que deixou um produto para a humanidade são gênios. Todo sujeito que deixou sua marca, né? Charles Darwin foi um gênio. Então, todo mundo que deixou sua marca, um produto para a humanidade, ele é um gênio. Aí nós temos a precocidade. Alguns autores usam a precocidade como um conceito separado da alta habilidade, do talento e da superdotação. Eu e muitos outros estudiosos do Brasil utilizamos a precocidade dentro do conceito de superdotação e de alta habilidade. A gente não trabalha separado, e eu acho que eu, como muitos outros, o Miguel Charcon, a própria Ângela Virgolin, né, daqui de Brasília, trabalham nessa concepção de que a precocidade ela é uma característica da superdotação, da alta habilidade e do talento. E aí a gente tem o talento. Quando você vai avaliar um talento, o talento está sempre relacionado às artes, né? Então, o talento está sempre relacionado às artes, ao corpo, né? E aí, por exemplo, a gente tem que ter cuidado ao avaliar um talento. Todo mundo que é cantor canta bem? Eu não sei quantas pessoas nós temos aí na turma, Leila. A gente tem quantos alunos aí assistindo a aula? Agora tem 15. Tá. Então, a gente tem... A turminha é pequena assim mesmo? Ela varia muito, porque a gente recebe muitos convidados. Então, ao longo desde que você começou a falar, já variou demais esse público. Ah, tá. E aí a gente tem, por exemplo, um exemplo muito clássico de talento, que eu gosto de falar, na música. Todo cantor canta bem? O que você acha, Ju? Você acha que todo cantor é bom cantor? Não, Não. Você acha que a Anitta é boa cantora? não acho. Você acha que o rapazinho da caneta azul é bom cantor? Não, não acho. Você acha que o Chico Buarque de Holanda é bom cantor? Acho que, na verdade, eu acho que ele é um bom letrista, não um bom cantor. Um bom letrista. Ju, você acertou na mosca, Ju. O que acontece com o Chico Buarque de Holanda? Chico Buarque de Holanda está cantando para a gente assim. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o teu rosto. Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto. É que Narciso acha feio, que não é espelho. Aí ele canta outra música. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, no doce balanço a caminho do mar. Aí você tem um Ivete Sangalo, você tem uma Maria Bethânia, um Saulo Fernandes que canta assim: quando eu te encarei frente a frente, não vi o teu rosto. Chamei de mau gosto que vi de mau gosto. É que Narciso acha feio, que não é espelho. E aí canta: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, no doce balanço a caminho do mar. Olha a diferença do talento. Chico Buarque é um compositor da zorra, ele tem talento. Tem talento para compor, ele é um poeta nato. Agora, ele não tem do mesmo jeito que ele canta Sampa, ele canta Amélia, que era mulher de verdade, essa música horrorosa, homofóbica, Amélia, que era mulher de verdade, só fica boa na voz dele mesmo, porque ele é sem graça e a música também é sem graça, igual ele, né? Mas é um compositor da zorra, é um poeta fantástico, mas não tem expressão. E quando você vai avaliar um sujeito com a musicalidade, com a inteligência musical, a gente tem que avaliar a expressão do sujeito, né? Alguém levantou a mão aí, vamos lá? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Se vocês quiserem fazer pergunta, pode colocar aqui no chat, tá bom? Ou então abre o microfone, que a professora Daiane, ela diz que pode conversar com todo mundo no momento da dúvida.
Daiane, eu queria que você fazer uma sugestão, que você contasse, acho que faz muito parte do contexto da sala de aula. Eu vi em uma fala sua na aula de um estudante que desenhou um contexto de uma sala de aula que ele não se identificava. É isso. Esse contexto foi do menino que criou a minha logomarca no programa, que hoje é a logomarca do MEC Brasil, né? É esse mesmo, Ângelo Miller. Ele criou e ele fala inglês hoje, fala espanhol, francês, aprendeu sozinho, é autodidata, e ele desenha muito bem, ele pinta muito bem. E aí, quando o meu projeto no Ministério da Educação no ano passado foi aprovado, a pesquisa, e virou projeto, virou programa no Brasil, eu pedi para que ele fizesse dei o tema para ele e pedi para que ele fizesse um desenho. E aí ele fez. Pena que eu não posso mostrar para vocês, porque eu tinha preparado uma apresentação, mas tive que vir às pressas para Brasília, e eu estou no celular, não estou no computador. E aí ele, posso até depois passar para você no WhatsApp, você pode aí depois dividir com a turma. E na imagem, são vários sujeitos na sala de aula, as cabeças são ferramentas, e na frente tem sempre um prego de todas as cadeiras. E aí, quando terminou o desenho, ele fez o desenho, eu perguntei para ele assim, o que você sentiu quando você fez isso? Ele falou assim, a escola nunca me deu a ferramenta certa para eu trabalhar. A escola nunca me enxergou como eu deveria enxergar. E é isso que a gente faz na nossa escola o tempo inteiro. A gente, na verdade, mata esses alunos, porque a gente só enxerga o defeito e não enxerga a potencialidade. Quando eu comecei a minha pesquisa em 2018, eu estava vivendo o luto do meu pai e comecei uma pesquisa numa micro-região do sertão baiano, conhecida como Alto Sertão, onde eu fiz a pesquisa em 16 municípios. Nessa pesquisa, durante 2 anos, eu percebi que não existia crianças com altas habilidades, superdotação indicadas no censo escolar. E isso me intrigou. Depois de um congresso que eu vim do Mato Grosso do Sul, onde eu conheci a doutora Nara Joyce Velausen, a doutora Maria Cristina Carvalho Delu, a doutora Denise Fleit, da UNB. Sou apaixonada com a Denise. E aí, elas me apresentaram um mundo da educação especial que eu até então não conhecia. E aí eu falei, não, eu vou ter que enfiar de cabeça nesse negócio. E aí eu fiz essa pesquisa e eu percebi que essas crianças não estão no censo por falta de desconhecimento do professor. Porque existe um mito de que quem identifica essas crianças é o psicólogo e não é. Todos os instrumentos de identificação que existem no Brasil e no mundo são pedagógicos, não são testes restritos. Todos. A gente só utiliza o teste restrito para uma criança quando a gente vai identificar com a HSD, quando ela apresenta o perfil acadêmico intelectual. O resto dos testes são todos pedagógicos. E é isso que está nascendo na Bahia. Está nascendo na Bahia o primeiro programa, onde nós estamos formando 150 professores, que serão os primeiros especialistas do Brasil na identificação e no acompanhamento de crianças com altas habilidades para a dotação da escola pública. Onde nós não só vamos tirar da invisibilidade crianças e adolescentes com potencial de talento, de alta habilidade, de superdotação, como a gente também vai tirar da invisibilidade aquele menino que tem a dupla excepcionalidade. E a gente vai oportunizar essa criança para que ela possa desenvolver o seu potencial. O curso já está quase terminando, na verdade, a gente já está indo, se eu não me engano, para o 4º módulo. A gente fecha agora em julho e a gente retoma a atividade em setembro, porque é uma especialização. Nós fizemos em duas etapas, uma de 180 e mais outra de 180 horas. Né? E aí o curso nasceu dessa história, que na verdade, vivendo o luto do meu pai no processo terapêutico, eu tive o diagnóstico de um sujeito com TDAH. Então, eu passei pela escola pública invisível, passei pela universidade invisível.
E era muito interessante quando eu falo a minha história de vida, e por isso esse projeto surgiu da minha história de vida, porque eu fui aluna da escola pública e da universidade pública, e quando eu era pequena, eu era aquela menina que terminava a atividade antes de todo mundo, perturbava todo mundo, eu não parava quieta. E aí eu dei muito azar, porque a minha mãe morava na rua da escola, pensa, na cidade do interior. Minha mãe não precisava nem ir na escola para receber reclamação. As professoras passavam na porta. Então ela não dava nem o trabalho de ir na escola. A Daiane é muito inteligente, termina as atividades antes de todo mundo, mas é insuportável. É questionadora, é respondona. É assim que eles viviam. Então a Daiane passou por muitos anos com um rótulo na testa. A insuportável. Na faculdade eu estudava as emendas dos cursos sempre muito antes e fui convidada várias vezes pelos professores a sair de sala de aula porque eu estava incomodando. Fui para as pós-graduações, para os doutorados invisíveis. Vivendo o luto do meu pai no processo da terapia, eu descobri que eu tinha um TDAH grave. Na mesma época, eu fui identificada como um sujeito superdotado. E passei a vida toda invisível. E por isso eu criei o programa, porque é um programa de vida, projeto de vida, onde eu nasci e me criei no interior do estado da Bahia, como uma criança invisível. Eu falo para minha filha assim, eu queria ter me encontrado quando eu tinha 9 anos de idade, porque talvez teria sido mais fácil a minha trajetória acadêmica, né? Então, hoje eu milito na área das crianças com dupla excepcionalidade, com superdotação ou com deficiência, porque eu sei o quanto de invisível elas ainda estão. E por falta de completo desconhecimento docente. O professor desconhece que essas crianças existem. O professor acha que, ainda mais a gente que está no contexto do sertão baiano, que superdotado é só aquele menino que domina o conhecimento acadêmico, e não é. Então, quando eu chego para eles e digo que aquele menino que tem um transtorno de leitura grave tem uma dupla excepcionalidade, porque ele domina a matemática, porque ele domina o cálculo, mas ele não lê, porque ele domina a área de artes, porque ele domina outra área, às vezes eles até riem da minha cara. Eu não acredito que essa criança existe. Existe, gente. Eles estão invisíveis. E a gente precisa enxergar esses meninos dessa forma. Então, a gente precisa entender, dentro do contexto de vocês aí, do TEA, que a potencialidade que um autista com a dupla excepcionalidade tem. E eu costumo dizer o seguinte, é enxergar esses sujeitos além das suas limitações. É enxergar. A Zenita Gunter, ela ainda trabalha na Fundação Pestalozzi em Lavras, em Minas Gerais, no SEDET. Foi criado por ela e pela Helena Tipoff, né? Logo depois da Helena Tipoff, a Zenita Gunter. E ela fala o seguinte para a gente precisa ensinar o professor a enxergar, porque ele olha, mas não enxerga. A gente precisa tirar essas crianças da invisibilidade, porque, por exemplo, eu só fui me entender alguns comportamentos depois que me encontrei como tal. Depois que me encontrei como sujeito hiperativo e como sujeito superdotado. É preciso identificar essas crianças para tratar. Eu tenho um irmão que ele foi identificado por mim logo depois. Meu irmão não estudou, meu irmão mora em São Paulo, ele frequentou somente o ensino médio, ele fala inglês, português, francês e espanhol. Tem 7 livros publicados e 2 artigos publicados em Harvard. Tem ouvido absoluto, compõe para Ana Carolina e seu Jorge, e ele hoje é presidente da Cooperativa de Músicos em São Paulo. É insuportável. Por quê? Porque ele nunca foi identificado e nunca foi tratado. E aí ele é extremamente intransigente. É o que nós, superdotados, somos, quando a gente não se reconhece como tal. Quando ninguém olhou para a gente e falou assim, olha, preste atenção, você tem uma capacidade acima da média, mas as pessoas que convivem com você não têm. E você tem que respeitar e ser tolerante com elas. Eu só aprendi isso aos 39 anos, hoje eu tenho 42. Daí vocês fazem uma ideia de como que foi toda a minha relação interpessoal até aqui.
Pessoa extremamente exigente, que não admite erros, que não quer que as pessoas errem. Eu tenho dupla excepcionalidade, mas essa é a minha condição, não define quem eu sou. Não me define como tal. Eu tenho dupla condição, mas isso não me define como tal. A minha deficiência não define a minha potencialidade. Eu tenho TDAH, mas a superdotação. Eu tenho a dupla excepcionalidade, mas isso não me define. A minha condição não me define. Então, a gente precisa identificar essas crianças para a gente poder dar condição de que elas sejam pessoas melhores. Gente, Hitler na abordagem da neurociência, foi a maior mente em liderança que o mundo já viu. A maior mente em liderança. Liderança é uma inteligência. A gente trabalha com a liderança com a capacidade acima da média. É uma alta habilidade. E vocês têm aqueles alunos aí que lideram, que estão à frente. Hoje eu coordeno um grupo de 12 psicólogos na minha empresa. Eu sou diretora clínica da minha empresa, eu coordeno uma equipe de 12 psicólogos. Eu sei exatamente quem serve para quê. Eu tenho alguns que são líderes, algumas meninas que lideram, que tomam conta das agendas, que tomam conta das escalas, tomam conta dos plantões, lideram. Outras não. Outras têm outra habilidade e a gente utiliza para outros. São todas psicólogas, neuropsicólogas, neuropediatras também. E aí eu sei dessa capacidade de cada uma. Então, Hitler foi uma mente dentro da neurociência, a maior mente brilhante em liderança, mas liderou para o mal. O Ney da favela da Rocinha, é um dos caras mais inteligentes em estratégia. Mas o Ney não foi tratado. Então, ele entendeu que ele podia fazer qualquer coisa e se infiltrou no tráfico de drogas. Hoje, dentro da cadeia, o Ney coordena ainda o tráfico na favela da Rocinha, a venda de combustível e gás de cozinha. É por isso que a gente precisa identificar, acompanhar e tratar essas crianças. Eu tenho uma criança em Caculé muito engraçada, ela veio para mim com 8 anos e ela tem um perfil acadêmico intelectual, e quando eles não se propõem a fazer nada que vá perder. Eles não gostam. Não gostam de perder. Eles têm uma baixa tolerância à frustração. É uma característica do superdotado. E aí, assim, chegou um dia para mim e falou assim, tia Daiane, eu falei, e aí, como é que foi seu dia hoje na escola? Ele falou assim, foi ótimo, eu joguei futebol. Eu falei, como assim? Você jogou futebol? Ele falou, eu falei, mas e aí, seu time ganhou ou perdeu? Ele cruzou os braços, olhou para mim e falou assim, imagina, eu fui o juiz. É engraçado, mas é perigoso, né? Por quê? Porque uma criança dessa, que domina a liderança, se ela não sabe lidar com a condição dela, é perigoso. Por quê? Porque ela nunca quer jogar para perder. Por que ela foi o juiz? Porque ela decide. Aí uma criança dessa cresce sem ser tratada e vai ser policial militar. E aí? Na primeira frustração, ele tira a arma da cintura e dá um tiro na cabeça de alguém. Porque não sabe perder. Então, esses sujeitos, eu estou falando de meninos de escola pública, tá, gente? Não é de escola particular, não. Essas criaturinhas que eu estou dizendo aqui estão todas na escola pública, na rede pública no sertão da Bahia. Então, assim, a gente precisa identificar esses sujeitos e tratar esses sujeitos. Mas esse déficit de identificação de crianças com altas habilidades para adaptação é no Brasil inteiro. A gente tem um déficit, uma distância absurda de crianças indicadas no censo, identificadas, acompanhadas e tratadas, das crianças com deficiência. Uma vez que elas estão no mesmo parágrafo da lei, na verdade, na mesma linha. A lei garante para elas, a mesma lei que garante o direito da criança com deficiência, garante para elas as altas habilidades de superdotação. A mesma lei. Mas às vezes as mães falam assim para mim, Daiane, é bom ter uma criança superdotada? Eu digo, não, mãe. Elas são tão desajustadas quanto a criança de desenvolvimento neurotípico. Porque, principalmente as acadêmicas intelectuais, elas têm um perfil socioemocional muito diferente. Muito diferente. É muito extremo o perfil desses meninos. Eles são extremamente metódicos, são extremamente... têm uma rigidez de comportamento. Então, eles precisam ser tratados. Muitos são até antissociais, são antipatizados e precisam ser tratados. Então, quando a gente fala dessa criança com alta habilidade de superdotação dentro do nosso contexto de Brasil, eles ainda estão invisíveis. E é bacana porque a Suzana Pérez também tem um trabalho
em cima dessa invisibilidade, né? Desses meninos. Por que eles estão invisíveis? E eles estão invisíveis porque o professor não conhece. Porque ainda tem o mito de que menino superdotado aprende sozinho. De que menino superdotado não precisa do professor e muito pelo contrário, gente. É quem mais precisa da gente, é quem mais precisa do professor. Daiane, te ouvindo, e aí a gente começa, né, a fazer, assim, uns questionamentos com a gente mesmo. Fico pensando, então, assim, no contexto de uma sala de aula. A gente sabe o quão importante é a identificação para que nós, enquanto professores, tenhamos uma atuação adequada, né, que atenda à necessidade educacional desse estudante. E eu queria saber sobre o programa. Quais são as características desse programa? Como que funciona? Tá. O programa, Ju, foi criado a partir dessa pesquisa que eu realizei através de uma entidade que a gente tem lá, filantrópica, que chama Consórcio do Alto Sertão, onde nós temos 16 municípios. Eu estruturei todo o programa, foi eu que criei o programa, foi eu que escrevi o programa. Eu mesmo fiz todo um inventário, toda a base bibliográfica, já está criada o programa, toda a base bibliográfica, todas as disciplinas com emenda, com as emendas. E aí o MEC financia esse programa. Então o programa é de formação profissional. É de formação para professores. Não é de atendimento. Não é de atendimento, mas o programa é para capacitar o professor para identificar e atender. O programa vai dar instrumentos para esse professor fazer a identificação e esse mesmo professor fazer o acompanhamento da criança, inclusive com o enriquecimento curricular do Resule, que a gente trabalha com enriquecimento curricular dentro do atendimento educacional especializado. Maravilhoso. Agora eu entendi melhor. Porque eu tinha imaginado que era um programa em âmbito nacional, mas de atendimento do próprio estudante diretamente. Aí você havia dito que você trabalha na identificação, no processo de diagnóstico, mas não no processo de atendimento continuado desse estudante que chega para você. Agora eu compreendi. Isso. Aí o programa, o que o programa tem? O programa tem mais de 300 horas de formação. A gente abriu o edital de seleção para os professores, eles se inscreveram. Então, durante todo o programa, eles vão ser formados para identificar e para tratar essa criança. Ótimo, porque nós aqui também temos muitas cidades ao redor de Brasília, do Distrito Federal mesmo, que não contam com atendimento educacional especializado para estudantes que têm altas habilidades. E eu acho que é sobre isso a pergunta da Leila. Ela escreveu aqui, ó. Quero saber se você tem um exemplo de como podemos atuar em sala de aula que tenha na turma um estudante ou uma estudante com altas habilidades, superdotação e TEA. Você tem algum exemplo? Leila, o que acontece? Em sala de aula, a gente precisa trabalhar a gente tem, do mesmo jeito que a gente faz a adaptação de metodologias para criança com deficiência ou com transtorno, na alta habilidade e superdotação, a gente também faz a adaptação. Mas aí a gente usa uma técnica que é o enriquecimento curricular do Resule. O que é isso? A gente trabalha com uma grade de currículo enriquecido para esse menino em sala de aula. Ou então a gente acelera ele quando ele tem condição cognitiva, intelectual, quando ele tem maturidade também para ir para a série seguinte. Porque a gente não pode só acelerar a criança porque ele tem condição cognitiva. É importante saber se ele tem condição de assumir uma postura de uma criança na série seguinte. Então, a gente tem essas duas, tem várias possibilidades, né, da questão de sala de aula, trabalhar metodologias diferenciadas com essa criança. A gente não acelera, a gente trabalha com enriquecimento curricular em sala de aula e a gente potencializa a área de interesse dele, certo? Ou a gente também faz a aceleração com a potencialização dele. Lembrando que esse estudante com alta habilidade para dotação, ele também tem direito ao atendimento na sala de AEE.
ele também tem direito, tá? Tem o direito do atendimento dele na sala de AEE. Aí o professor de AEE vai trabalhar o foco de interesse dele. Se é astronomia, se é ciência, se é matemática, se é cálculo, se é robótica, o que é que ele tem, isso é fortalecido dentro da sala de AEE, certo? Brasília, eu tenho até um contato com o pessoal aqui de Brasília, vocês têm um déficit muito grande, assim, pelo potencial da cidade, até porque vocês têm uma das grandes intelectuais aqui nesse pedaço de Brasil e, sinceramente, é uma crítica que eu faço. Eu acho que a gente precisa sair da academia, sabe, Ju? Eu acho que eu acredito na ciência, mas eu não acredito na ciência de gaveta. Eu acredito na ciência que transforma. Eu não acredito nas teses de mestrado e doutorado que dão um título para o sujeito e que dão um diploma de parede. Eu não acredito nessa ciência. Eu acredito na ciência que muda realidades. Eu acredito nessa ciência que a gente faz. A gente vai modificar a vida de mais de 20 mil crianças em todo o interior do estado da Bahia. Olha que bacana. Crianças de escola pública. É essa ciência que a gente acredita. E não na ciência da academia. Sabe? Então, eu acho que aqui em Brasília vocês ainda estão nesse pé de discussão de altas habilidades de superdotação no contexto acadêmico. Eu acho que falta sair para a prática mesmo. Eu acho que falta a construção da prática, sabe? E eu tenho dito isso nos grupos. Eu acho importante, né, essa análise que você faz, porque a gente precisa avançar realmente. Lá na Faculdade UNB Planaltina, que é onde nós atuamos, nós temos, então, o nosso projeto, nós fazemos pesquisa interventiva. Nesse período de pandemia, por exemplo, nós estamos atendendo 2 casos, então nós organizamos grupos, assim como vocês sabem que a nossa turma é toda misturada, os grupos também são extremamente misturados, tem estudantes de graduação, de pós-graduação, existem professores e professoras da educação básica que são colaboradores, e aí a gente tem feito esses atendimentos online nesse período, né? A gente tem uma criança de 9 anos, é o filho da Leila, que a gente tem atendido, e também temos trabalhado com o Felipe. Então, na medida em que a gente identifica as necessidades e as pessoas, a gente percebe quando contam histórias, os nossos estudantes, as nossas estudantes, ou então nas comunidades que nós vamos, a gente tenta ao máximo possível acolher e fazer esses projetos, pequenos projetos interdisciplinares, e se eu não sei, porque realmente a variação de áreas de conhecimento a variação é muito grande, né? Então, por exemplo, a gente atendeu a nossa primeira estudante com altas habilidades que a gente atendeu na FUP, a alta habilidade dela era em artes. E, claro, não sou artista, e aí então a gente teve que se rebolar para promover para ela um programa de enriquecimento que considerasse a alta habilidade dela, mas ao mesmo tempo a gente tentou estimular ela a trabalhar em projetos comunitários, projetos coletivos, trabalhos de solidariedade que o nosso grupo desenvolve, então a gente construiu com ela uma experiência de trabalhar no tripé, né? A gente fez essa experiência, que é, numa linha, ela desenvolveu o projeto autoral, então, como ela tinha um interesse em artes, ela criou um projeto chamado Ecobags Arte, e ela queria incentivar as pessoas a usar a ecobag, porque a ecobag é sustentável, ensinava as pessoas a desenhar, a utilizar a ecobag, depois ela fez o desenho feito por elas, aumentava ou não a vinculação e o uso dessa ecobag. Esse era o projeto individual que ela desenvolveu. O projeto coletivo que ela fez no nosso grupo foram vários, né? Um deles foi construir uma história em quadrinho, esse material já está publicado, né? Inclusive, a gente levou ela para o Congresso Internacional e falou assim, oi, bom dia, meu nome é Ariane, provavelmente eu sou a mais novinha Nós temos aqui uma história em quadrinho que a gente criou, pensando no processo inclusivo. Esse foi um dos projetos, né, coletivos que ela desenvolveu junto com outros alunos da graduação também, todo mundo junto, criando o roteiro da história.
ela ajudando na criação dessa história e também todo o desenho foi feito por ela, né? Aí a gente não tinha grana para ir para o congresso, ela fez um quadro e leiloou esse quadro, fez rifa para conseguir o dinheiro para ir, né? E a outra perninha eram os projetos, os cursos formativos. Então, a gente oferecia para ela cursos de metodologia, de pesquisa, cursos na área de desenho. Então, a gente fez relação, né, do Instituto de Artes, para que ela ficou com a gente, assim, uns 5, 6 anos. Porque depois que ela terminou o ensino médio, ela entrou na UNB, mas ela queria arquitetura, ela entrou primeiro em artes, achando que ela queria artes. Ela passou um tempo no Instituto de Arte e depois ela mudou para arquitetura. Então, até ela se mudar para arquitetura, ela ainda ficou com a gente. E trabalhava, né, nos projetos, a gente tinha uma proposta de revitalizar a escola que a Leila trabalha no interior do estado de Goiás, e aí a gente estava contando com ela, né, para essa revitalização. À época ela não pôde participar, ela sim participou do jeito que ela pôde, não diretamente, porque ela estava estudando, mas a gente conseguiu fazer o projeto de revitalização da escola. Então a gente tenta conciliar essa ideia da interdisciplinaridade, de muita gente junto e fazendo projetos não só individuais, mas que essas pessoas também participem de projetos coletivos que o nosso grupo tem. Porque nós, muitas vezes, temos ações comunitárias. A gente, por exemplo, nós somos convidados a trabalhar numa creche e fazer uma atividade nessa creche, juntamente com o dia da família da creche. Então, vai todo mundo, inclusive essa pessoa, né? Ela tem um projeto individual, mas nós temos um compromisso coletivo também. Então, tem as reuniões de grupo, que todo mundo participa. Agora a gente está trabalhando com um dos adolescentes que a gente atende, a gente está desafiando para que ele monte lives. O interesse dele é em tecnologia, é em programação, ele já sabe programar em 2 linguagens diferentes, sem nunca ter feito nenhum curso. Lindo! E aí a gente começou a trabalhar com ele, primeiro conhecendo quem é essa pessoa, esse adolescente, quais são os interesses que tem. Inicialmente ele queria fazer um aplicativo, só que o aplicativo que ele tinha planejado em coletivo, com o grupo que atende ele, né? Ele percebeu que não era bem aquilo, não ia funcionar, então ele está pensando em outras propostas, e no grupo, a gente tem um grupo para discutir, né, o atendimento que a gente faz com ele. Nós estamos questionando a possibilidade de, então, o nosso projeto tem um canal no YouTube, para ele também ter os convidados dele, né, chamar essas pessoas. Acho que é isso aí, a gente tem que fazer essa ciência que colabora com o processo de transformação da sociedade, né? Temos, com certeza, que atuar em conjunto, em colaboração, para a gente poder avançar, né? E temos aprendido muito com essas trocas, muito. Nós temos desenvolvido demais. Tem comentários aqui, acho que essa inclusão é muito positiva. Aí o Pedro comentou aqui, ó. Acho que essa inclusão é muito positiva para a mudança no sistema educacional. O Pedro, por exemplo, é nosso aluno de graduação, mas ele já é professor. Nós temos aqui o Jurismar, por exemplo, ele já é professor. E também é nosso aluno aqui da graduação. A gente tem uma misturada danada. Tem muitos professores aqui que são estudantes do mestrado, outros estudantes do doutorado. Pode fazer a pergunta, viu, Pedro? Eu acho que a fala da professora Daiane foi muito interessante na fala do hiperfoco, que também deve ser incluído, né, no currículo dos estudantes, todos os estudantes, e também a participação deles no currículo comum, porque ajuda, né, a inclusão, de fato, porque tira um pouco o foco da quantidade do conteúdo e foca na qualidade, no desenvolvimento. E o curso de Ciências Naturais é muito interessante, acho muito interessante, porque ele dá essa autonomia para a gente, de colocar a mão na massa, de fazer as coisas, e essa autonomia também
ajuda a construir, né, esse processo de reconstrução, né, do sistema educacional, que eu acho que ele é um pouco falho nesse sentido, principalmente da inclusão. É isso mesmo, Pedro. Primeiro que a gente deveria pensar que, falando de currículo, historicamente falando, nós temos um currículo, tínhamos, né? Agora com a BNCC, a gente deu uma caminhada aí de 500 anos. Nós caminhamos 500 anos com a BNCC. A gente tinha disciplinas ainda da época de 1930, para você ter uma ideia, no currículo das nossas escolas no Brasil, até o ano passado. A gente espera chegar esse tempo, de poder desenvolver em sala de aula o currículo, aquilo que é o foco da criança, aquilo que a criança traz de potencialidade. Porque a gente sabe que algumas crianças estão muito à frente de determinados conteúdos e o professor ainda está apegado ao livro didático. Então, quando a gente caminhar nesse sentido, a nossa escola vai ser outra. Eu costumo dizer que a escola é muito ruim. A nossa escola é um mal necessário. A escola que a gente tem hoje no Brasil é muito ruim. Para você ter uma ideia, existe um programa nos Estados Unidos em que todo mundo, todas as pessoas que fazem licenciatura, têm no currículo a identificação e o tratamento de crianças com altas habilidades de superdotação. Então, os Estados Unidos já é o berço da alta habilidade de superdotação do mundo, porque o Renzulli foi lá que nasceu a teoria, né? Mas ele já está no currículo das universidades. Então, todo mundo que vai ser professor aprende a identificar e aprende a acompanhar essas crianças. Olha que interessante. Né? E a gente ainda está aqui nessa discussão, em cursos de formação, que a gente tem que bater de porta em porta para conseguir formar um grupo a nível de Brasil, a nível de Bahia. Nós temos 417 municípios, eu estou formando só 16 municípios. Num universo de, sei lá, quantos mil professores, eu estou formando só 150. É muito pouco. Então, a gente caminha em relação a currículo e educação no país a passos muito, muito lentos. Muito lentos. Somente agora, nas últimas décadas, é que, olha só, com a Zenita Gunter lá atrás e a Helena Tpoff, em 1930, é que começou-se agora esse olhar para a criança com alta habilidade de superdotação. Discussões do Brasil são muito recentes em relação a esse público. E aí eu pergunto a você, que inclusão a gente faz? A gente não inclui, porque eles estão fora. Eles não foram incluídos ainda nesse contexto educacional. Então, a gente está longe de fazer a inclusão que a gente deseja, né? Por aí. A Jéssica também tem uma pergunta. Daiane. Aqui no caso, oi, boa noite. Ainda não tinha falado. Eu queria que você nos recomendasse algumas referências a respeito dos 3 níveis de autismo. Juliana trouxe aqui o manual da APA, mas eu queria saber de você se existe, quais referências você recomendaria para a gente que está escrevendo sobre o assunto. Tá. Vocês são estudantes do curso de psicologia só ou não? Tem outros, Não, eu sou outras. professora, eu já sou professora, eu estou fazendo mestrado na área de ensino em ciências, com ênfase na inclusão de alunos com autismo, né? Que no caso é um Tá. estudo de caso. O que você pode consultar, o que a gente tem hoje, por exemplo, como eu trabalho só com o diagnóstico, a gente só tem o DSM-5, né? Porque veio novo. E aí você tem lá, para cada nível, do leve, do moderado e para o grave, o tipo de comportamento é diferente. Aí você encontra lá no DSM-5, porque até para a gente fazer o diagnóstico, para saber em que nível ele está, por exemplo, a APA está desatualizada. A APA está desatualizada. O que a gente tem de mais novo hoje em relação aos níveis de autismo é o DSM-5 mesmo. Então, você vai encontrar lá. Tanto é bacana, porque o DSM-5 trouxe os transtornos do neurodesenvolvimento, tirou o autismo, não sei se vocês se recordam, mas lembra que o autismo estava dentro do TGD? Transtornos Globais de Desenvolvimento. Hoje não está mais. Isso. Hoje o TEA é TEA. E aí o TEA tem todos os 3 níveis. Olha aí a Ju com o DSM-5 na mão. É esse aí mesmo da Ju. Exatamente. É esse aí. Aí o DSM-5 traz para vocês os 3 níveis de autismo. Pronto.
tá? Ele É está esse aí disponível mesmo. no Aprender, Ju. Isso é o que eu falei para a Jéssica, que a gente mandou o PDF desse livro, tá bom? Tá lá no... e também no WhatsApp a gente mandou, tá bom, Jéssica? Tá Então, bom. aqui, ó, tá na página 50 e poucos, que eu já li e reli isso aqui várias vezes. Meu sobrinho Isso, é. transtorno do espectro autista. Então, aqui, ó, nessa página aqui, você encontra todos os 3 níveis, querida. É a página 52. Ô, Jéssica, e aí você pergunta assim para mim, Daiane, como é que eu vou saber em que nível essa criança está? Aí você tem várias escalas, você tem as escalas que, por sinal, não são não restritas, né? A gente que trabalha com pesquisa, a gente também tem o método da observação participante ou não participante. Então, às vezes, a observação participante ou não participante também te ajuda, porque se você faz uma observação bem criteriosa, aí você vai lá no DSM-5 e você pega a sua avaliação, a sua observação e descreve, você vai encontrar lá dentro dos critérios. Então, Porque é bem bacana. eu já O sabia do DSM-5, mas no caso, com essa riqueza de detalhes, quando na sua fala, nessa questão, porque realmente já faz dentro de um sistema de pesquisa e ação ali, né? Não tem como o manual ele prever todas essas características. E aí, por isso que eu perguntei. É isso. Aí você tem várias escalas que são observacionais mesmo. Então, lembra que a gente tinha aquele velho jargão: autismo é olho e caneta? É caneta e olho. Não tem jeito. Aí, geralmente, eu faço diagnóstico de autista quando os neuropediatras mandam para mim. Por quê? Porque eles não têm tempo de fazer a observação. E tem que ser observacional, porque você tem que cruzar informações. Às vezes você aplica uma escala, por exemplo, uma escala de ATA, por exemplo, que a gente tem 36 itens, nota de corte 15, né? Mas aí, quando a criança bate 32, bom, 32 ela já está no grave, né? Vai lá no 32, ela já está no grave, são 36 itens e ela teve 32. Então aí você vai, chega no DSM-5, pá, você vai casadinho com as escalas. Então é bacana quando você for olhar uma escala, você olhar o critério do DSM-5. Detalhe, lembrar também nessas escalas se elas estão atualizadas, porque o DSM-5 atualizou em 2019. Então tem escala que ainda está desatualizada, ainda está dentro, aí você ainda vai encontrar a síndrome de Rett, a síndrome de Tourette, que são patologias que está relacionada, são patologias em que a síndrome de West, em que o autismo é comorbidade, e elas ainda estão lá dentro como TGD, e hoje não é mais. O DSM-5 traz tudo isso separado. Traz o Tourette um, o Rett outro, o West outro e o TEA outro. Então, o DSM-5 tá show de bola, tá bem discriminado. E é bacana que se você pega uma escala atualizada, você confere os scores, dentro do que ele te der, você já vai saber se é leve, moderado ou se é grave, junto com o DSM-5, tá? E aí, autismo é observação e caneta mesmo. Daiane, todos os testes, eles são restritos? Não. São restritos? Não? Não. Algumas escalas são abertas. Essas escalas mesmo. Me lembra para eu te passar algumas, só tem que me lembrar, tá? Eu posso te Tem disponibilizar. alguma publicação recente que tem essa listagem? Ju, as que eu uso são bem recentes. Eu recebi umas essa semana, umas de autismo. Gostei demais delas, porque inclusive uma veio bem completinha. Foi publicada pela USP em São Paulo, uma escala já aprovada do pessoal da USP em São Paulo. Achei bem bacana mesmo. Atualizadíssima. Bem atualizada. Porque se você pegar uma escala que ainda está lá antes do DSM-5, aí não cabe. Nem adianta. Porque vai ficar meio capenga. Me lembra. Eu vou lembrar você, então, no WhatsApp, que daí eu posso compartilhar, né, pra gente. Exato. Aí, assim, os testes restritos, tem o Sunrise, que a gente usa os não verbais, né, que são restritos. Geralmente, quando a criança é autista e ela não fala, né, os não verbais. Então, assim, restrito tem muitos outros. Mas a maioria são escalas que é a observação mesmo.
né? Eu gosto muito da observação, participante ou não participante, porque você observa ali, você observa em vários lugares, ou você observa, né, a criança em vários... O que tira da rotina a criança, o que não tira, o que desregula ela. Porque uma coisa é o pai e a mãe te dizer o que causa a autorregulação. Outra coisa é você perceber, durante as observações, o que desregula a criança dentro do TEA. Entendeu? Então, por isso que o diagnóstico é olho, caneta e escalas bacanas que Então, baseado na sua fala, eu posso inferir que, para nós, enquanto professores, é muito importante que a gente tenha conhecimento, né, desses instrumentos, para que a gente consiga promover, né, construir uma aula que realmente se aproxime, que atenda à necessidade, tanto por parte da alta habilidade, quanto por parte do TEA em sala de aula, né? Exatamente, Leila. E outra coisa importante é que é o seguinte, gente, a norma técnica número 4 de 2014, a criança não precisa de laudo médico, tá? Para ser incluído no atendimento especializado e para que vocês possam fazer essa construção de metodologias em sala de aula, não precisa. Uma vez que vocês utilizem esses instrumentos, que vocês façam um parecer pedagógico e digam, olha, eu preciso que essa criança seja incluída no atendimento educacional especializado, porque eu fiz todos esses protocolos aqui e ela me apresentou essas características. Então, mais uma dúvida. No caso, então, a partir do momento que nós, enquanto professores, façamos esse parecer pedagógico, esse estudante, ele pode ser declarado junto ao censo com parecer pedagógico? Pode. Uma vez que o professor tenha em mãos todo o protocolo e diga, ele tem que fazer o parecer pedagógico de acordo com o protocolo. Não é da cabeça dele, não. Então, por exemplo... Baseado em evidência, né? Em evidência, exatamente. Então, você descobriu um menino que tem alta habilidade, você viu que o menino seu tem alta habilidade para matemática. Então, a gente vai lá pegar o protocolo de identificação de alta habilidade para matemática. Bom, fechou o protocolo, ele atendia os scores direitinho, bacana, você faz o parecer pedagógico, ele precisa ser indicado no censo e tratado como tal. Tá? É a mesma coisa... Isso, né, gente? Não precisa, não, gente. É pedagógico, tá? Aí lembrar que a identificação, ela é pedagógica, não é clínica. Quando é que a gente manda para o psicólogo? Quando a criança apresenta o perfil acadêmico ou intelectual, porque aí a gente faz um VISC, né, Ju? A gente faz um Raven, a gente faz, né? Aí a gente faz um Columbia, faz um teste de inteligência, tá? Nesse curso, nesse programa que você criou e que você tem implementado, é exatamente isso que você vai ensinar aos professores e às professoras, né? Exatamente, Ju, exatamente. Então, ótimo, já se sinta convidada para pelo menos dar um cursinho aqui para a gente de 3 dias, 5 dias. Um cursinho de extensão, né, pessoal? Vamos logo fazer assim um pedido. Com certeza. Um pedido amoroso, um projeto de extensão pequeno. A gente já começa com a nossa abordagem lá da neurociência, lá da nossa constituição humana, dentro do saco do pai da gente, né? Depois do saco a gente vai para o óvulo, do óvulo a gente vai, e assim sucessivamente, até o nosso processo agora. A Jéssica tem pergunta. É sobre esse protocolo e o tal do encaminhamento que a gente vê lá na Secretaria de Educação, né? Que aí já seria para a sala de recursos. Tem alguma similaridade? Como funciona? Não, Jéssica, por exemplo, a gente tem um manual de identificação que a gente utiliza no Brasil e no mundo da Suzana Pérez. Esse manual você tem todos os testes, na verdade, de quase todas as habilidades e inteligências. No final do manual tem um modelo de parecer pedagógico. E todos os encaminhamentos que tem que ser feitos. Está lá. Você só faz copiar, literalmente copiar e colar. Porque esse manual da Suzana foi validado no Brasil e no mundo, né? Então, uma das grandes ferramentas que a gente, especialistas da área, temos para o professor, porque é bacana, porque o professor pega esse manual, destrincha com esse aluno em sala de aula ali 3, 4 meses, fala, não, essa criança tem alta habilidade nisso mesmo. Porque o manual é autoexplicativo, é autodescritivo, é muito bacana. E no final, o
professor já faz o parecer, já tem lá o modelinho do parecer e o modelinho do encaminhamento. É o que a gente mais utiliza no Brasil e no mundo hoje, a manual da Suzana Pérez, que é validado, né, no Brasil e no mundo, né, inclusive. Então, é o que a gente mais utiliza. E é pedagógico. Tem nada de clínico, nada. Tem nada clínico, tudo Se o pedagógico. aluno já tiver o laudo, se ele já tiver o diagnóstico, não há necessidade de se fazer esse novo parecer, né? Não. A não ser que, Jéssica, lembrar aqui, a gente está falando de diagnóstico se for patológico, tá? Se for alta habilidade para dotação, é identificação, não é diagnóstico. Exatamente, tá? Okay. Aí não é laudo, é o parecer pedagógico mesmo, ou o parecer do especialista. Tanto... Acho que a gente já está encaminhando, né, para nossos momentos finais. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, tirar uma dúvida, fazer alguma colocação? Não? Então, vamos fazer coração para a professora Daiane, beijinhos de amor, por ela ter vindo aqui, né, gente? E aplaudir, vamos abrir os microfones. Estou pesquisando o manual na internet. Gente, obrigada, tá? Leila, obrigada pelo convite, Ju, obrigada pelo convite. Estou à disposição para a gente fazer ciência, né? Para a gente poder trabalhar na ciência da transformação, né? Para a gente modificar realidades. Eu acho que é nisso que a gente precisa pensar enquanto academia, enquanto pesquisadores, é sair mesmo da teoria e trabalhar junto com a prática. Foi um prazer e eu estou à disposição. Quando precisar, é só chamar. Tá bom, nós Vamos agradecemos. aplaudir, gente. Agora dá para aplaudir, ó. Obrigada. Muito obrigada, Daiane, pela sua contribuição, por compartilhar conosco. Nós aprendemos muito e pode ter certeza que nos encontraremos. Sim, nos encontraremos posteriormente. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Beijo, gente. Beijo para vocês. Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Tá bom.